Vocês acham que Lula está jogando xadrez enquanto Trump joga damas? Pois bem, acabamos de testemunhar o momento em que o Brasil disse não ao homem mais poderoso do mundo. E não foi um não diplomático, foi um não na lata, daqueles que fazem até os assessores engolirem seco. O que estamos vendo agora pode redefinir toda a geopolítica do século XXI, e garanto que vocês vão querer entender cada detalhe dessa história antes que ela exploda de vez. Então vamos lá, porque essa história começa em Davos, naquele lugar onde bilionários tomam champanhe enquanto decidem o futuro do mundo. Em meados de janeiro de 2026, Donald Trump não foi lá apenas para tirar fotos. Ele foi lá para fundar uma nova organização internacional que ele chamou de Board of Peace, ou Conselho da Paz. Já o nome é irônico, não é? Porque quando você precisa criar um Conselho da Paz, geralmente é porque a paz já foi para o espaço há muito tempo. A proposta inicial era simples, ou pelo menos era o que Trump vendia: reconstruir Gaza após a guerra. Parece nobre, certo? Mas aí é que está o pulo do gato. Trump rapidamente expandiu o mandato dessa organização para incluir qualquer conflito global. Qualquer um, gente. Isso significa que Trump criou uma ferramenta que pode ser usada na Ucrânia, em Taiwan, no Oriente Médio, na América Latina, onde ele bem entender. É basicamente um cheque em branco geopolítico. Mas o que torna essa história ainda mais absurda é a estrutura dessa organização. Isso não é uma ONU 2.0. Isso é uma empresa privada disfarçada de organização internacional. Trump se nomeou presidente vitalício com direito a veto. Vitalício. O homem tem 79 anos e está se colocando como árbitro eterno da paz mundial. E não para por aí. Para ser membro permanente desse clube, países precisam pagar. Os rumores falam em até US$ 1 bilhão. 1 bilhão. Isso não é diplomacia, isso é um esquema de pirâmide geopolítica. Trump foi até honesto na arrogância dele. Ele declarou abertamente que a ONU é inútil, que ela deveria estar resolvendo as guerras que ele está resolvendo, e que agora temos o Conselho. Gente, parem para pensar nisso. A ONU, com todos os seus defeitos, foi criada sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial justamente para evitar que uma única pessoa ou país decidisse o destino do mundo. E agora Trump quer voltar exatamente para esse modelo, só que com ele no comando. E foi aí que o nosso querido Lula entrou em cena. No dia 23 de janeiro de 2026, ele estava lá na Bahia, no encontro do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E Lula não mandou um comunicado oficial, não pediu para o Itamaraty fazer uma nota técnica. Não. Ele foi lá e meteu o dedo na cara do Trump, do jeito que só o Lula sabe fazer. Ele disse, e vou parafrasear porque o discurso dele foi direto: o Estatuto da ONU está sendo rasgado em pedaços. Em vez de reformar a ONU, como a gente vem pedindo desde 2003, o Sr. Trump quer criar uma nova ONU onde só ele manda. E nós não acreditamos em paz imposta pela força ou pelo Twitter. Imaginem a cena. Lula, num evento com trabalhadores rurais, declarando guerra diplomática ao presidente dos Estados Unidos. É corajoso? É. É arriscado? Muito. É necessário? Eu acredito que sim. Mas Lula não parou na crítica. Ele colocou condições na mesa e olha que condições. Ele disse que o Brasil só consideraria participar se o Conselho se limitasse exclusivamente ao setor de Gaza, se houvesse um lugar oficial para a Palestina no Conselho e se todo o trabalho fosse subordinado ao Conselho de Segurança da ONU. Basicamente, Lula disse: ou vocês jogam pelas regras do multilateralismo, ou podem contar a gente fora. E isso, meus amigos, é política de poder. Agora, a reação internacional foi explosiva. O mundo literalmente se dividiu em dois campos. Emmanuel Macron, da França, foi o primeiro dos países do G7 a ligar para Lula e dizer: estamos com vocês. A França, que historicamente sempre teve uma relação complicada com a hegemonia americana, viu na posição do Brasil uma oportunidade de defender a ordem internacional tradicional. Macron rejeitou oficialmente o convite de Trump e apoiou publicamente a posição brasileira. Isso é enorme, gente. É a primeira grande rachadura no bloco ocidental sobre essa questão. Do outro lado, temos Javier Milei, da Argentina. Aquele mesmo Milei que cortou relações com meio mundo, que chamou Lula de corrupto durante a campanha, que venera Trump como se fosse um profeta libertário. Ele não apenas apoiou Trump, ele assinou o Estatuto do Conselho em Davos e chamou Lula de socialista absurdo que está impedindo a paz real.
A ironia é que Milei está literalmente vendendo a soberania argentina por migalhas de aprovação americana. É triste de ver, mas é a realidade. Marco Rubio, que agora é o secretário de Estado do Zero Remuziero, entrou na briga também. Ele disse que o Conselho da Paz é para quem quer resultados, não debates infinitos em Nova York. A mensagem subliminar é clara. Ou vocês estão com a gente ou estão contra a gente. E quem está contra vai ficar na margem da história. É a velha diplomacia de ameaça vestida com roupagem de pragmatismo. E a China e a Rússia? Ah, esses dois estão adorando o show. Eles ficaram numa posição de espera estratégica, usando a crítica de Lula para pintar os Estados Unidos como imperialistas. Putin deve estar rindo sozinho no Kremlin, vendo o Ocidente se fragmentar por conta da arrogância de Trump. Xi Jinping também, porque cada passo que Trump dá para enfraquecer as instituições multilaterais é um passo que fortalece a narrativa chinesa de que eles são os verdadeiros defensores da ordem internacional. Mas por que isso é tão crítico para o Brasil? Por que Lula está arriscando tanto? Existem 3 razões fundamentais, e todas elas são vitais para o futuro do nosso país. Primeiro, a questão da liderança no sul global. Lula não está jogando só para o Brasil. Ele está jogando para toda a América Latina, África, Ásia em desenvolvimento. Se o Brasil aceitar o conselho de Trump sem contestação, ele estaria admitindo que países emergentes não têm voz própria, que somos vassalos esperando ordens de Washington. E isso destruiria décadas de trabalho diplomático brasileiro. Desde os tempos de Rio Branco, passando por Celso Amorim, o Brasil construiu uma reputação de país que não se curva automaticamente aos interesses das grandes potências. Aceitar o conselho seria jogar tudo isso no lixo. Segundo, a reforma da ONU. Esse é um ponto que muita gente não entende, mas é crucial. O Brasil luta há décadas para conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Décadas. Nós, junto com Índia, Alemanha e Japão, formamos o G4 que pressiona por essa reforma. E o que Trump está fazendo? Ele está criando um clube paralelo que tornaria a ONU irrelevante. Se a ONU perde poder, a luta brasileira por um assento permanente vira pó. É por isso que Lula está defendendo a ONU com unhas e dentes, mesmo com todos os seus problemas. Porque a alternativa é muito pior. E terceiro, tem o risco econômico. E esse é o mais perigoso de todos. Trump já ameaçou o Brasil com tarifas de 40% a 50% sobre café e aço. 40% a 50%. Vocês têm ideia do que isso significa? O café brasileiro é fundamental para o mercado americano, mas essas tarifas destruiriam nossa competitividade. E o aço, que já sofre com a concorrência chinesa, seria simplesmente varrido do mercado americano. Isso não é só uma questão diplomática, né? É uma questão de empregos, de balança comercial, de economia real. Então Lula está andando numa corda bamba. De um lado, ele não pode se curvar porque perderia toda a credibilidade política, tanto interna quanto externamente. Do outro lado, ele não pode provocar uma guerra comercial total porque a economia brasileira não aguenta. É um jogo de xadrez em 3 dimensões e qualquer movimento errado pode ser fatal. Como chegamos a esse ponto de tensão? Não foi do dia para a noite, o mês de janeiro foi uma escalada constante. Mas a gota d'água, o momento que realmente radicalizou a posição de Lula, foi a operação americana na Venezuela para capturar Nicolás Maduro. Independentemente do que você pensa sobre Maduro, e eu sei que tem gente que odeia o cara, a questão é o precedente. Os Estados Unidos invadiram um país soberano na nossa vizinhança, capturaram um presidente eleito, mesmo que fraudulentamente, e fizeram isso sem consultar ninguém na região. Lula viu isso como o retorno da política do grande porrete, aquela política imperialista que Theodore Roosevelt praticava no início do século XX. É a ideia de que os Estados Unidos podem fazer o que quiserem no seu quintal latino-americano. E quando Trump, uma semana depois dessa operação, convida Lula para entrar no Conselho da Paz, como você acha que Lula interpretou isso? Ele viu como uma tentativa de legitimar intervenções americanas. Era tipo, entre no nosso clube e você vai concordar com tudo que a gente fizer na sua região. Agora Lula e Trump marcaram uma reunião em Washington para as próximas semanas.
E essa, meus amigos, pode ser a reunião mais importante da história das relações Brasil-Estados Unidos. Não estou exagerando. O que está em jogo vai muito além de questões comerciais ou acordos específicos. O que está em jogo é o modelo de ordem mundial que vai prevalecer nos próximos anos. Se Lula conseguir negociar um compromisso que preserve os princípios do multilateralismo, especialmente sobre Gaza, e que limite o poder autocrático de Trump no Conselho, isso seria uma vitória monumental. Mostraria que países médios ainda têm poder de barganha, que a diplomacia ainda funciona, que nem tudo se resolve pelo tamanho da economia ou do exército, mas se a reunião fracassar, se não houver acordo, o racha entre América do Norte e América do Sul vai se tornar irreversível. E eu não estou falando só de Brasil versus Estados Unidos. Estou falando de um alinhamento completamente novo na região. Você teria México, América Central e talvez a Argentina de Milei de um lado, e Brasil, possivelmente com outros países do Mercosul, do outro. E a China estaria esperando de braços abertos para aprofundar relações com quem se afastasse de Washington. Agora deixa eu ser bem honesto com vocês sobre a minha opinião pessoal. Eu concordo com Lula que esse Conselho da Paz é uma piada. É uma piada de mau gosto. A ideia de que um único homem, não importa quem seja, pode ser presidente vitalício de uma organização que decide sobre guerras e paz é absurda, é medieval. É exatamente o tipo de concentração de poder que as instituições internacionais foram criadas para evitar após 1945. Trump pode ter boas intenções, pode realmente acreditar que é mais eficiente do que a ONU, mas a questão não é eficiência, é legitimidade. A ONU é lenta, é burocrática, é frustrante, eu sei. Mas ela é lenta e burocrática porque representa 193 países com interesses completamente diferentes. É assim que a democracia internacional funciona. Não é bonito, mas é o que temos. E a alternativa de Trump não é melhor, é só mais rápida para impor a vontade dele. Além disso, vamos falar da questão do dinheiro. Cobrar US$ 1 bilhão para ser membro permanente é literalmente transformar diplomacia em um clube de milionários. Isso exclui automaticamente a maioria dos países africanos, muitos países asiáticos, países latino-americanos menores. É criar um sistema onde só quem pode pagar tem voz. E isso não é paz, isso é plutocracia global. Agora, vamos ao que interessa para nós. Trump vai querer mesmo brigar com o Brasil? Eu tenho minhas dúvidas. E vou explicar por quê. O Brasil não é a Venezuela, não é a Nicarágua, não é um país pequeno que pode ser pressionado facilmente. Nós somos a 10ª maior economia do mundo. Somos o maior país da América Latina. Controlamos recursos estratégicos fundamentais, desde alimentos até minérios críticos para a transição energética. Trump é muitas coisas, mas burro ele não é. Ele entende de negócios, entende de poder. E ele sabe que isolar o Brasil teria custos enormes para os Estados Unidos. Primeiro, empurraria definitivamente o Brasil para os braços da China, e essa é a última coisa que Washington quer. Segundo, criaria instabilidade em toda a América do Sul num momento em que os Estados Unidos já têm problemas suficientes com China, Rússia e Irã. Terceiro, prejudicaria empresas americanas que têm investimentos massivos no Brasil. Então eu acredito que no fundo Trump vai procurar um acordo, mas vai ser um acordo nos termos dele, com concessões mínimas, onde ele pode vender como vitória para o público americano. E é aí que entra o jogo diplomático de Lula. O que eu acho que vai acontecer? Nós vamos ter que jogar pelas regras de Trump, pelo menos parcialmente. Não tem como fugir disso. O Brasil vai precisar fazer algumas concessões, talvez entrar no conselho com ressalvas, talvez aceitar algum tipo de participação limitada que permita a Trump salvar a face. Porque a realidade é que, por mais que doa admitir, os Estados Unidos ainda são a maior potência econômica e militar do planeta. Mas aqui está o ponto crucial que muita gente não percebe. Aceitar jogar pelas regras de Trump no curto prazo não significa perder o jogo no longo prazo. O Brasil tem uma vantagem estratégica que poucos países têm: paciência histórica. Nós sabemos jogar o jogo longo. Nós sabemos esperar. Trump tem 79 anos. Ele não é eterno, por mais que o estatuto do Conselho diga que ele é presidente vitalício. A política americana muda, administrações mudam, prioridades mudam. O Brasil, como país, como instituição, como projeto nacional, continua.
Nós já vimos presidentes americanos irem e virem. Vimos Nixon, vimos Reagan, vimos os Bush, vimos Obama, vimos o primeiro Trump, vimos Biden e agora estamos vendo o segundo Trump. E em cada um desses ciclos, o Brasil manteve suas posições fundamentais, adaptou suas táticas, mas nunca abandonou seus princípios estratégicos. É isso que Lula entende e que muita gente jovem na política não entende ainda. Diplomacia não é sobre vencer todas as batalhas, é sobre vencer a guerra. E a guerra aqui é pela manutenção da soberania brasileira e pela nossa capacidade de influenciar a ordem internacional. Então, sim, vamos ter que fazer concessões táticas, vamos ter que engolir alguns sapos, vamos ter que sorrir em fotos com Trump enquanto discordamos fundamentalmente da visão dele de mundo. Mas enquanto fazemos isso, estaremos construindo alternativas, fortalecendo o Mercosul, aprofundando relações com a África, com a Ásia, diversificando nossa economia para depender menos dos Estados Unidos. E quando a era Trump acabar, e ela vai acabar, seja por término de mandato, seja por idade, seja por qualquer outro motivo, o Brasil ainda estará aqui. E estaremos em posição de ajudar a reconstruir um sistema internacional mais justo, mais multilateral, mais democrático. Porque no final das contas, é disso que se trata. Não é sobre Lula versus Trump, não é sobre Brasil versus Estados Unidos. É sobre que tipo de mundo queremos deixar para as próximas gerações. Queremos um mundo onde um único homem decide quem vive em paz e quem vive em guerra? Ou queremos um mundo onde, apesar de todas as imperfeições, existe algum espaço para que países menores tenham voz? Eu sei qual mundo eu prefiro. E pelo discurso de Lula na Bahia, eu sei qual mundo ele prefere também. Então preparem-se, porque as próximas semanas vão ser intensas. A reunião em Washington vai definir muito do que vem pela frente. Mas lembrem-se, isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E o Brasil já provou várias vezes na história que sabe correr maratonas.